Hugo Chávez, petróleo, Nicolás Maduro, ditadura. Hoje eu tô aqui para dizer para você que a Venezuela não se resume a isso. E quem me convenceu foi esse achado. Esse para mim é o maior achado literário desse ano até agora, né? Dona Bárbara, do venezuelano Rômulo Gallegos. Esse livro aqui, ele é um classicão da Venezuela que eu desconhecia. E graças a essa edição muito bonita, por sinal, da editora Pinar, eu tive acesso a essa obra. Esse livro ele foi traduzido aqui para o Brasil nos idos da década de 40 pelo Jorge Amado. Depois teve uma segunda edição em 1970, depois se perdeu nunca mais. Agora, recentemente, a Pinar, que é uma editora que conta com auxílio, um apoio colaborativo de muitas pessoas, conseguiu publicar, né? E eu adquiri correndo e estou aqui para falar dele para vocês. Esse livro foi publicado originalmente em 1929 e é um prejuízo a gente desconhecer esse tipo de obra com essa qualidade toda, né? E assim é em muitos outros países da América Latina. Eu estou aqui para dizer para você que sim, a América Latina é riquíssima culturalmente, a gente está perdendo bastante coisa. Essa aqui é uma delas. O livro foi publicado em 1929 e ele trata do que? O nome, o título é bastante sugestivo. Dona Bárbara, como não podia deixar de ser, ela é uma das protagonistas, mas não só, há muito mais do que Dona Bárbara. A capa foi inspirada em uma obra adquirida pela Venezuela, que representava em um dado momento, salvo engano, década de 1980, representava ali, meio que sintetizava a cultura do país. Então, havia uma obra semelhante e a capa buscou inspiração nessa tela. A Dona Bárbara, ela era uma espécie de caudilha, uma espécie de cacique de uma região central ali da Venezuela. Mas vamos lá, qual o contexto do livro? Ele se passa, né, por óbvio, na Venezuela, um estado de Apure. Um dos personagens, se é que dá para dizer isso, é o Llano. O Llano é uma espécie de planície, que para mim me lembrou muito o Pantanal brasileiro, né? Uma planície, né? Llano, traduzindo em português, é plano, né? É um local inundável de tempos em tempos, é lá que se desenrola o enredo. Como ele se passa na primeira metade do século XX, nesse estado da Venezuela, e a história começa com um personagem que a gente vai descobrir que ele é um dos personagens principais, é o Santos Luzardo. Ele está embarcando em um bongo. O bongo é uma espécie de barco simples ali do interior da Venezuela que ele está pegando, vai percorrer um rio para chegar a uma fazenda, a fazenda de Altamira. A gente vai descobrir que ele é um herdeiro dessa fazenda, que é uma fazenda que estava meio que abandonada. Ele, criança, em razão de um conflito familiar, né? Essa é uma tônica do livro. Há um conflito familiar aí entre duas famílias, os Luzardos e os Barqueiros. E o Santos, ele é um Luzardo que na infância ocorreu a morte de seu pai e de outros parentes dele por conta disso. A mãe dele o envia para a capital, Caracas, para estudar. O Santos Luzardo fica 13 anos fora e depois da morte da mãe ele volta para a fazenda de Altamira, com a intenção de ver o que vai ser feito daquela fazenda. A princípio ele meio que tem a intenção de se desfazer, porque ele é um advogado, ele se acostumou à vida da capital, mas alguns acontecimentos vão fazer ele gradualmente mudar de história. Logo no começo, a gente ouve falar da Dona Bárbara, daquela que dá título ao livro. A bordo desse bongo, logo no início, disse o seguinte entre os tripulantes, aqui dirigindo-se ao Santos Luzardo: tenha muito cuidado com Dona Bárbara, você vai para Altamira, que é como dizer os arredores dela. Agora sim posso lhe dizer que a conheço. Essa é uma mulher que já fustigou muitos homens, e o que não tropeça com seus cânticos, ela é endireita com a beberagem ou amarra nas pregas das saias.
e faz com ele o que quiser, porque também é afeita a encantamentos. E se é com o inimigo, não enche o olho d'água para mandar que tirem de seu caminho qualquer um que o atravesse, e para isso tem o encantador. Você mesmo disse: eu não sei o que você vem buscando por estes lados, mas não está demais que lhe repita: vá contento. Essa mulher tem seu cemitério, né? Aqui a gente vai perceber que a Dona Bárbara, ela é apelidada de a devoradora de homens, justamente por ser uma mulher implacável, ambiciosa, bonita, e está ali por volta de seus 40 anos de idade. Ela tem toda uma reputação, uma espécie de grande senhora feudal naquela região ali, isolada, longe da capital. E é com ela que o Santos vai se defrontar, porque ele vai perceber que a fazenda dele estava sendo praticamente saqueada pelos capangas dela, por gerentes de fazenda que estavam lá amando dela, espoliando o próprio patrimônio da fazenda Altamira. Esse é um primeiro ponto, mas vai muito além desse conflito de famílias. O narrador é um narrador onisciente, há certa linearidade temporal, porém temos muitos capítulos e aos poucos vamos sendo apresentados aos personagens e há um flashback aí para a gente entender. A Dona Bárbara, nesse momento aqui, ela já está com seus 40 anos, mas há um flashback aqui para a gente entender o passado, como ela se tornou a devoradora de homens daquela região do estado de Apure, na Venezuela. A gente vai descobrir que ela era uma filha de uma índia. Ela foi vítima, quando adolescente ainda, de uma grande violência. E a partir daí ela desenvolve um rancor pelos homens. E desde então ela vai cultivando esse rancor, se torna uma grande proprietária e temida em toda a região. Um aspecto muito forte para mim também, e isso é uma coisa que eu percebo quando eu leio literatura latino-americana, são elementos que são similares à nossa cultura brasileira aqui. Por exemplo, quando se trata de aspectos regionalistas venezuelanos, eu consigo ver muita coisa paralela aqui com o nosso Pantanal. Por exemplo, o regionalismo, como eu disse, é uma constante e é uma das partes, é um dos pontos altos para mim do romance, porque eu aprendi muito sobre o interior da Venezuela. Quando aqui o narrador vai descrever o Llano, por exemplo, não foi necessário, mas para que compreendesse o que o peão fiel queria lhe dizer com aquela pergunta. A doma, a prova máxima da lhaneria, a demonstração de valor e de destreza que aqueles homens esperavam para respeitá-lo. Maquinalmente buscou com o olhar Carmelito, que estava de cotovelos para a paliçada, no extremo oposto do curral, e com a decisão fulgurante, disse: deixe, Venâncio, serei eu quem vai montá-lo. Aqui, nesse episódio aqui, o Lourenço chegou na fazenda, tem poucos peões e estão desconfiados dele, ele tem que provar ali que ele tem seu valor enquanto homem, né? Isso aqui, nesse episódio que eu lembrei muito do episódio quem assistiu Pantanal em alguma das suas muitas edições vai lembrar. Tem um episódio aqui do José Leôncio, salvo engano, que o filho dele é desafiado num momento desse de doma, né, de montar o cavalo, né? Então me lembrou muito o Pantanal e acaba que a gente vai entendendo um pouco dessa identidade interiorana venezuelana. Olha que bacana. Isso para mim era totalmente desconhecido e é muito bonita a maneira como o autor aqui, o Rômulo Gallegos, descreve, até porque quando ele foi se inspirar, buscar elementos para compor o livro, ele foi de fato, visitou o interior do país, e não por acaso esse livro aqui é o principal da Venezuela, apontado por muitos, porque ele traz um pouco dessa identidade da população venezuelana. E aqui a gente vai ver o lhaneiro, né, que é uma espécie de cowboy venezuelano, uma espécie de peão venezuelano. Então por isso que me lembra muito com o peão ali do Pantanal. A gente vai ter momentos aqui de vaquejada, que os peões saem à caça
dos chimarrões, que são os gado, é o gado selvagem, né? Então, muito riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo esse livro aqui. E gradualmente outros personagens, não por acaso muitos se referem a Dona Bárbara como um novelão, muitos personagens vão se integrando à narrativa, e não de maneira superficial. Muitos personagens aqui são personagens redondos, ou seja, eles possuem densidade psicológica. A outra personagem, por exemplo, que vai ganhando gradualmente importância na trama é a Marizela. A Marizela é filha da Dona Bárbara com o Lorenzo Barqueiro, que é um parente distante ali dos Santos Luzardo. A Marizela, ela mora com o pai, que já é um alcoólatra, que foi traído pela Dona Bárbara, teve suas terras tomadas de si e mora com sua filha em um local meio alagadiço, meio abandonado. Ela é criada como se fosse um bicho solto, né? Que ela, no início da narrativa, ela está com 15 anos. E o Santos Luzardo, como aquele cara que veio da capital, instruído, vê aquilo e vê a necessidade de levar, digamos assim, a educação à moça, né? Ele passa a se interessar pelo cuidado com ela e leva ela, junto com o pai, para morar na sede da fazenda Altamira e dar educação para ela. Mas é uma moça muito livre, né? Nunca teve aquilo, né? E como não fazer um paralelo com a Juma, mais uma vez, a personagem, uma das protagonistas da novela Pantanal. Não dá para não fazer esse paralelo. Eu até tenho minhas dúvidas se a personagem não teve alguma inspiração, se o escritor, o autor, não se inspirou quando foi conceber a novela aqui na Marizela de Dona Bárbara. Outro personagem interessantíssimo é o Juan Primito. O Juan Primito é uma espécie de... Ele é uma pessoa tida como um lunático ali, mas ele é um garoto de recados. Ele é o garoto de recados da Dona Bárbara. Ele sabe de tudo, ele roda todas as terras da região. É importante dizer também, por falar em terra, que a Dona Bárbara tem propriedade limítrofe à Fazenda Altamira. Não por acaso a propriedade da Dona Bárbara se chama El Medo, né? E o Juan Primito mora lá, só que ele roda, gira toda aquela região e dá notícias para Dona Bárbara de tudo que está acontecendo. É um fofoqueiro. Ele tem suas loucuras, mas ele é bem consciente de muita coisa que acontece. Ele tem uns animais que só ele vê, que são muito interessantes. São os que ele chama de rebulones. Em um dado momento, ele diz o seguinte, o narrador e ele próprio. Pelo que se podia colher de seus disparatados discursos, os rebulones eram uma espécie de materialização dos maus instintos de Dona Bárbara, pois havia certa relação entre o gênero de perversa atividade a que ela se entregava e o líquido que ele colocava para que os pássaros aplacassem sua sede. Sangue, se tramava um assassinato, azeite e vinagre, se preparava um litígio, mel de abelhas e bilhas de gado misturados, se estendia as redes de seus feitiços a alguma futura vítima. Bebam, bichos, resmungava Juan Primito ao colocar as caçarolas sobre os telhados. Fartem-se para que deixem quieto o cristão. Ou seja, eram uns pássaros que só ele via. E quando ele viu o tempo fechando, no sentido assim de a situação tá perigosa, ele pressentia que os rebulones estavam chegando e ele colocava caçarola sobre os telhados para dar de alimento para esses pássaros sombrios, para que o deixassem em paz. Mas na verdade a gente percebe que os rebulones, eles são a metáfora dos sentimentos da Dona Bárbara. Quando ele percebia que a Dona Bárbara ia protagonizar alguma cena perigosa, ele sabia. A depender do que ele colocava para o rebulone comer, tomar, ele dava a pista para quem observasse com atenção o que Dona Bárbara estava tramando. Então é interessantíssimo, né? Uma cena tanto quanto fantástica, né? E além disso, tem os personagens principais, tem o Santos Luzardo, tem a Dona Bárbara, que vão transformando gradativamente, são personalidades conflitantes. As personalidades eles vão mudando, o Santos chega com a visão e ele vai, digamos assim, se embrutecendo. A Dona Bárbara parece que faz um movimento contrário. Então, assim, interessantíssimo,
Eu já estou começando o ano agora, é um mês só, mas certamente vai estar entre os 10 melhores de 2025, por isso eu gostaria que você também conhecesse o fantástico Dona Bárbara, do venezuelano Rômulo Gallegos.